Então, aqui em Configurações, Profissionais de Saúde, você vai cadastrar os profissionais que atendem os pacientes na clínica. Para cadastrar um profissional, então você vai clicar aqui do lado direito da tela no botão Novo e, em seguida, Profissionais de Saúde. Então, primeiro você vai colocar o nome desse profissional. Depois, tem alguns campos que não são obrigatórios, então você pode deixar em branco. Aí você vai precisar incluir o conselho desse profissional. Em seguida, você já pode incluir o código desse conselho, que é sempre a sigla do estado mais um número. Então, eu vou digitar um aqui só de exemplo, vou colocar SC1234. E é bem importante que você coloque assim como eu coloquei, com um espaço entre a UF e o número, ok? Feito isso, você deve inserir a especialidade, que inclusive se o profissional tiver mais de uma, você pode colocar aqui quantas ele tiver. Aqui embaixo, você vai precisar colocar qual a duração média dos atendimentos desse profissional. Então, digamos que ele leva em torno de 30 minutos para atender um paciente. Então, você coloca aqui. E essa vai ser a duração que vai aparecer lá na agenda também. Então, os pacientes só poderão ser agendados a cada 30 minutos. Caso exista algum procedimento que é mais demorado ou que seja feito de forma mais rápida, aí você pode especificar isso lá dentro do cadastro de serviços também. Depois, você também vai precisar informar ao sistema se a agenda desse médico é flexível ou não. Ou seja, ele permite agendar pacientes em horários que não façam parte da grade de horário dele? Por exemplo, se o horário desse profissional é das 9 da manhã às 17 horas e um paciente só pode vir às 18, se a agenda dele estiver como flexível, a secretária vai conseguir agendar esse paciente normalmente. Mas, se a agenda estiver como não flexível, só vai ser possível agendar dentro daquele horário já pré-estabelecido. A cor personalizada é a cor de identificação desse profissional lá na agenda, caso ele não tenha uma foto de usuário. Então, a cor que você definir aqui vai aparecer lá na agenda com as iniciais desse profissional. O campo de grupos serve para que os profissionais de saúde possam compartilhar a leitura de prontuários entre si. Por exemplo, digamos que eu sou uma nutricionista e eu preciso saber o que a psicóloga colocou no prontuário de um paciente que vai fazer bariátrica. Para isso, eu precisaria então criar um grupo de profissionais aqui dentro do sistema, que depois eu já vou explicar aonde que cria esse grupo. Depois, eu coloco esse grupo aqui no campo do cadastro de todos os profissionais envolvidos e, feito isso, todos que estão nesse grupo vão conseguir visualizar o histórico não só do que ele colocou no prontuário dos pacientes, mas também o histórico dos colegas que estão nesse mesmo grupo. Se o profissional não estiver em grupo nenhum, ele só vai conseguir visualizar o histórico dos pacientes que ele atendeu, e os colegas também a mesma coisa. Depois, nós temos a opção de assinatura digital, que é para que você possa inserir um certificado digital dentro do Apollo para poder dar validade jurídica aos prontuários. No momento, aqui só é possível inserir o certificado em nuvem do tipo A1, que é do tipo eCPF e tem validade de 1 ano, e ele é instalado diretamente no sistema. Então, você pode usar o sistema em qualquer computador depois que você instala esse certificado, que ele vai funcionar normalmente, porque ele vai estar instalado no sistema. Então, depois que você adquirir o seu certificado, você vai clicar aqui em Enviar arquivo, seleciona o arquivo que vai estar no seu computador, depois você vai inserir a senha, que é a senha do arquivo, que quando você compra um certificado, você tem que criar uma senha para poder usar ele depois. E é essa senha que você vai inserir aqui. E aí depois é só clicar em adicionar. Feito isso, você clica em salvar e automaticamente o sistema já abre mais informações para você preencher. A primeira coisa que você vai fazer aqui é arrumar a grade de horários do profissional de saúde, ou seja, os dias da semana e horários que ele atende. O sistema já inclui aqui uma grade padrão, mas você pode alterar clicando aqui nesse ícone de lápis, que é a opção Editar. Se você quiser excluir algum dia da semana, é só clicar na lixeirinha.
ou se você quiser adicionar, é só clicar nesse ícone de mais. Rolando um pouco mais para baixo, você vai ter a configuração do agendamento online. Então, se a sua clínica tem um site ou até mesmo uma rede social, você pode compartilhar esse link e o paciente, clicando nele, ele vai conseguir ver na agenda desse profissional quais os horários que estão disponíveis e vai poder agendar direto por lá, sem precisar passar por uma secretária. Para isso, você precisa fazer uma configuração básica, então você vai clicar no botão de mais e aqui primeiro você vai inserir quais os convênios que você quer que apareça no agendamento online. Por exemplo, eu quero que pelo site só sejam agendadas consultas particulares, então eu posso cadastrar um convênio com o nome particular e depois usar aqui. Depois, quais serviços vão poder ser agendados pelo site? Digamos que eu quero que apenas serviços de primeira consulta apareçam disponíveis por lá. Então, eu coloco aqui, primeira consulta. O próximo passo é incluir a carência, que dando um exemplo simples, significa, a partir da data atual, daqui quantos dias vai ter um horário vago para esse paciente agendar. Por exemplo, se eu colocar aqui carência de 3 dias, se o paciente entrar no seu site hoje, e hoje é dia 10, então vai aparecer um horário vago para ele agendar só a partir do dia 13, ok? Na opção Mostrar menos horários, você vai definir se no agendamento online você quer que mostre exatamente os mesmos horários que o profissional de saúde tem disponível na agenda dele, ou se você deseja que mostre uma grade mais reduzida, ou seja, com menos horários disponíveis. Então, você seleciona aqui a opção correspondente e depois é só clicar em salvar. Só uma observação, aqui onde você insere o convênio e serviço, você pode colocar vários convênios e vários serviços de uma só vez. Só que nesse caso, todos vão ficar com a mesma carência. Então, se para a opção particular você quer deixar uma carência menor e para convênios em geral uma carência maior, então, você pode ir adicionando essas configurações individualmente. Você faz, salva e depois clica em adicionar novamente para inserir outra configuração, certo? Agora, eu vou copiar o link desse agendamento online e vou colar aqui no meu navegador, que é para você ver como o paciente vai visualizar essas informações no seu site. Lembrando que se for um paciente novo, ele vai precisar fazer um cadastrinho e se ele já tivesse consultado antes na clínica, quando ele digitar o CPF dele, já vai aparecer o cadastro dele para selecionar, certo? Por último, nós temos aqui a configuração do TIS, que serve para você fazer o faturamento dos convênios através do Apollo. Como eu não sei se você vai preferir fazer esse faturamento pelo nosso sistema ou pelo sistema do próprio convênio, então essa parte nós vamos pular, mas se você precisar de um auxílio com relação a esse tipo de configuração, basta entrar em contato com o suporte, que nós temos um treinamento somente sobre o faturamento de guias TIS, então se você precisar, a gente manda separadamente, certo? Bom, já configurei tudo nessa tela, agora eu vou clicar em voltar, e aqui nessa tela, onde tem a lista de profissionais cadastrados, quando você quiser editar um cadastro de algum deles, é só clicar em cima. E nessa tela, lá em cima no botão Novo, nós temos também a opção Grupos de Profissionais, que é aquela opção que eu expliquei que serve para compartilhar a leitura dos prontuários. Então, eu vou clicar aqui, o sistema vai me mostrar alguns grupos que eu já tenho cadastrados, e para cadastrar um novo grupo, basta clicar em Adicionar Grupo. Você coloca uma descrição, por exemplo, cirurgiões. Ativo significa que o grupo está ativo no sistema. E por último, você escolhe a opção de leitura dos prontuários, que aqui no meu exemplo eu vou colocar como permitida para os profissionais do grupo. E então, eu clico em salvar. Feito isso, você vai poder inserir esse grupo no cadastro dos profissionais, lá naquele campo que eu mostrei antes, e quem estiver vinculado a esse grupo vai poder compartilhar a leitura de prontuário entre os colegas, ok?